Olha, eu acho que uma coisa que tem que ressaltar também, Paulinho, o Figueiredo, bom dia, querido. Eu acho que o que a gente tem que ressaltar também é que aconteceram tantas coisas nesse final de semana, mas começando pelo debate na própria Rede Globo de televisão. Na sexta-feira. Foi lamentável, foi triste, foi extremamente partidário. Assistimos o Lula, primeiro que ele debateu com o Bonner, né? Porque na verdade foi uma história completamente nítida aos olhos de todo mundo que estavam assistindo e achavam que o debate ia ser incrível. Foi um debate realmente muito estranho. Depois veio o fatídico episódio aí no final de semana, enfim. Então acho que isso também a gente tem que levar em consideração todas esses erros, né, que aconteceram aí no final de semana. Muito bem. Paulinho, vamos retomar aquela discussão lá, por favor. Vamos lá. O que é a base da democracia? A base da democracia é ter eleições? Não. A base da democracia não é ter eleições. Isso não é só isso. Tem eleição em Cuba, não tem, Zoe? Os Zoe sabem, tem eleição em Cuba. De tempos em tempos tem eleição em Cuba. Acabou de ter eleição na China. Isso não torna nenhum desses dois regimes democráticos. A Venezuela está cheia de eleição. Aliás, Paulo, só uma coisinha. Em Cuba não tem eleição, tá? E só tem um partido que é o PCC. Meus pais votaram tem eleição sim em Cuba, Não, Zoe. meus pais votaram pela primeira vez na vida aqui no Brasil em 2018. Eles se naturalizaram. Eles fizeram questão de se naturalizar para votar no Bolsonaro em 2018 e esse ano. Então, meus pais votaram pela primeira vez na vida deles com 40 e poucos anos de idade. Em Cuba, eles nunca tiveram essa oportunidade. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem eleições em Cuba. Tem eleições em Cuba em todos os níveis, só que só tem um partido. Então, assim, a eleição tem. Meus pais nunca votaram. Não, tudo bem, mas tem eleição. No sistema cubano tem eleição, assim como no sistema chinês. Tem eleição no sistema chinês. Agora, democracia não é só ter eleição. O James Madison, inclusive, dizia que nos Estados Unidos, o que se reconheceu como o dilema madisoniano, que democracia era o regime onde a vontade da maioria prevalecia, mas respeitando os direitos da minoria. E um desses direitos fundamentais é o direito ao que se chama aqui de fair elections, ou eleições justas. Não são eleições perfeitas, porque não existe sistema perfeito, mas eleições justas. E diante dos itens que eu enumerei aqui agora há pouco, não tem como você dizer que esse processo foi justo. Não tem como dizer que o processo eleitoral, que o Jair Bolsonaro disputou as eleições em condições justas com Lula. E uma vez que não houve a disputa de forma justa, quem está fazendo a defesa da democracia sou eu. Eu que defendo eleições justas. Eu estou defendendo que as eleições sejam sempre disputadas de forma justa. Essa história de falar assim, amarrar os braços e as pernas de um cara e botar os dois para brigarem. O cara é espancado. E aí você vira e fala assim, venceu o melhor. Ah, não, senhor. Não, senhor. Se você não reconheceu essa justiça, você não está sendo democrático. Ora, não, senhor. Não, senhor, o que é isso? Pelo contrário. Mas ele tem uma obrigação moral como democrata de reconhecer. Não. A sua obrigação moral é sempre com o que você acha que é certo, no melhor do seu julgamento. Eu acho até que o presidente Bolsonaro vai acabar reconhecendo o processo eleitoral. Eu disse o seguinte, eu, Paulo, não reconheceria. E acho que, pelo contrário, a obrigação moral que todos nós temos é de não compactuar e não reconhecer aquilo que nós achamos que não foi certo. Porque os regimes, o Solzhenitsyn fala isso no Gulag Arquipélago, os regimes colapsam, não é simplesmente por causa de 1 ou 2 tiranos. É porque os indivíduos compactuam. Os indivíduos compactuam com a mentira, com o que é errado. Então, vocês me desculpem, as duas coisas não são possíveis de aceitar, Paulo. Ô, Paulinho... Ou você acha que... Se você acha que as eleições foram justas... Tem uma pergunta. Aí você diz que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do bolsonarismo, etc, etc. Se você reconhece que o Bolsonaro disputou as eleições de forma injusta, e, poxa, se você acha que não, olha aí pro seu lado direito, que você vai ver uma pessoa sentada do seu lado, tá fora do programa. Se você acha que as eleições foram disputadas de forma injusta, então
você, como defensor da democracia, tem a obrigação de reconhecer que Bolsonaro não tem a obrigação de reconhecer o resultado dessas eleições, porcaria nenhuma. Agora, se vai haver transmissão de poder, é outra história. Eu acho que vai haver, eu acho até que o Bolsonaro vai reconhecer. Agora, essa história de, não, eu reconheço que as eleições foram disputadas de forma injusta. Não, mesmo sendo disputadas de forma injusta, eu acho que a gente tem que abaixar a cabeça e reconhecer que está tudo certo, porque essa é a festa da democracia. Desculpa. Não, senhor, eu nunca vou compactuar com uma coisa dessa. Eu entendo o seu raciocínio, eu só acho que ele é falho em um aspecto, e eu vou te explicar qual. Se eu participo de um processo eleitoral que eu acho que é fraudulento, eu simplesmente deixo de participar. Eu não vou. Então você queria que o Bolsonaro tivesse dado um golpe, é isso? Não. Eu acho o seguinte. Não, entendo o seguinte. Eu não entro num processo eleitoral em que eu acho que é fraudado. Eu simplesmente não sou candidato dessa forma. Eu não vou lá, participo de um processo, vou lá, dou legitimidade para o processo. Não, mas aí, Paulinho, o que você quer fazer? Você quer participar do processo, ser votado e depois falar que não valeu? Não faz sentido. Não, eu quero brigar até o final e se eu perceber que a disputa não foi justa, eu quero me reservar o direito de contestá-la. Então, isso é normal. Eu não. O que você acha? Por exemplo, agora, eu acho que o Brasil não vive sob o rule of law, sob o Estado Democrático de Direito. Não mesmo, né? Mas, por exemplo, eu acho que o Brasil não vive. Sabe o que eu vou fazer, Paulo? Eu estou numa emissora onde eu não posso mais falar o que eu penso de forma livre. Então é o seguinte, eu tenho duas opções. Ou eu saio da Jovem Pan agora e você bailarino Bolshoi, ou eu falo assim, eu jamais vou deixar isso acontecer. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou me render. Eu vou lutar mesmo com os braços Paulo. Eu vou dar cabeçada. Mas você não vai ser bailarino e eu não vou deixar você sair daqui nunca, meu Ursão, se você faz parte desse programa. O meu ponto que eu tô querendo trazer aqui é que eu acho que esse discurso de não reconhecer resultado ou de não reconhecer que nós estamos num sistema democrático é ruim agora. A gente está num sistema democrático, Mas não interessa se é ruim, é verdadeiro. Eu passei a madrugada pensando no que eu ia falar hoje, que palavra que eu ia usar, cara. É mais fácil eu pegar uma folha de papel hoje e escrever as coisas que eu posso falar. Porque é muito restrito o que a gente pode falar hoje. Eu não consigo exercer o meu trabalho livremente. Eu não consigo. Desculpa, mas isso não é democracia, Paulo. E você, mais do que ninguém, as pessoas de fora sabem disso, porque você está na PAN. A gente sofreu com a censura, com palavras proibidas. De Moraes foi agora, eu acho que uma besteira ficar discutindo sobre isso. O Bolsonaro ainda não se manifestou, gente. Pois é, mas a gente fica falando aqui que o Bolsonaro não aceita processo eleitoral. Mas é isso. É nessa questão que eu quero entrar, tanto para você quanto para o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo trouxe a questão da contestação. Mas contestar o quê? Eu acredito que o discurso do Bolsonaro também sempre foi muito embasado na democracia, enfim. Você acha que é um bom momento para ele se calar agora, justamente nesse momento que eu acho que todo mundo, você imagina que foram só 2 milhões de votos que elegeram o Luiz Inácio Lula da Silva. O restante voltou no Bolsonaro. Então, ou seja, todos esses eleitores, esse povo está esperando também o posicionamento dele. Posso falar sobre isso? Por favor, meu amor. Tá todo mundo exigindo, querendo um posicionamento do Bolsonaro e logo ele vai ter que se posicionar porque ele é o presidente da República, ele vai ter que virar público e falar sobre isso. Só que se coloquem por 1 minuto no lugar do Bolsonaro. Vocês têm ideia de tudo que esse homem fez? O cara quase foi morto. Ele sofreu um atentado em 2018, ele quase perdeu a vida dele pelos ideais, pelas coisas que ele defende, por salvar esse país. Olha tudo que esse homem fez. Você viu uma foto do Bolsonaro de 2017 com uma de 2022? Parece que envelheceu 15 anos em 4. O cara está acabado. Ele renunciou à própria vida em prol da nação, em prol do Brasil, em prol dos brasileiros. E não foi eleito. Imagina o baque. Se para mim, que estou de fora, é difícil acreditar. É difícil acreditar que as pessoas colocaram uma pessoa como o senhor Lula. Deixa eu tomar cuidadinho com as minhas palavras, senão eu vou pegar outras férias aí. Mais 2 semaninhas de férias. É difícil acreditar que depois de tudo, e a história mostra isso, não posso aqui me debruçar sobre isso,
Depois de tudo, o brasileiro colocou uma pessoa como Lula. É um baque para mim, é um baque para metade do povo brasileiro. Quem dirá para o Bolsonaro, que abdicou de tudo em prol de uma causa maior. Sim, eu entendo E eu quero falar uma coisa. Não sei se ele está assistindo. Eu sei que geralmente ele assistiu o nosso programa. Não sei se hoje ele está com cabeça, está assistindo aí o nosso debate. Mas se ele está assistindo, Bolsonaro, eu quero falar para você. Você perdeu, você não foi eleito, mas você saiu vitorioso. Você mudou o Brasil. E o brasileiro, sua grande maioria, é grato a você por isso, por tudo que você fez. Você não levou agora essa eleição, mas você mudou a mentalidade de milhares de brasileiros. Hoje as pessoas, você deixa um país com pessoas muito mais conscientes, com pessoas que têm orgulho de ir viajar para o exterior e falar, sou brasileiro. Antigamente o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Toda hora se comparando com os Estados Unidos, porque os americanos são melhores, porque os Estados Unidos é isso, é aquilo, e o Brasil é uma M. Hoje você vê que o brasileiro tem orgulho de falar que é brasileiro. Hoje as pessoas têm orgulho de usar a camiseta do Brasil, as cores do Brasil. Antigamente você só via vermelho. Hoje você vê um povo patriota. O Bolsonaro conseguiu despertar o sentimento patriótico dentro das pessoas. Ele colocou a sementinha dele. Não ganhou a eleição agora, não conseguiu ser reeleito, mas ele deixou a sementinha. E pode ter certeza, Bolsonaro, você vai ficar marcado para o resto da história. Daqui 20 anos, meus filhos vão estudar a história do Brasil e você vai estar aí como uma peça fundamental. A direita se levantou através do professor Olavo de Carvalho, mas você é o líder dessa direita. A direita que estava dormida, adormecida. Pessoas que não se reconheciam, como de direita, se reconheciam com as pautas, mas não sabiam que eram de direita. Você acordou essas pessoas. Esse final de semana eu estava em Brasília, estava almoçando com a Bia Kicis, o restaurante parou para aplaudir ela. Isso é graças ao Bolsonaro. Quando antigamente você via político ser aplaudido, pessoas respeitarem políticos. Nunca! Eu só via político ser vaiado. E o Bolsonaro conseguiu eleger pessoas que têm o respeito da população. As pessoas hoje gostam de políticos, de poucos, porque tem aí também as raposas velhas, tem tudo, Sempre tem uns bons e tem uns ruins. Mas olha quanta coisa positiva o Bolsonaro conseguiu colocar. Então a gente tem que ver isso, sim, claro, foi uma derrota, mas foi uma vitória também. Acho que não foi o Bolsonaro saiu vitorioso, sim. A sementinha está aí. Ele colocou, ele deixou a sementinha, ele deixou a sua marca na história. Foram escolhas. Mas ele é o primeiro presidente a não conseguir se reeleger. Sim, isso sim. É o primeiro presidente que não consegue uma reeleição. E é o mais popular da história. Acho que não foi derrota, acho que foram escolhas. É o mais popular. Eu vou provocar um pouquinho vocês. Eu vou concordar integralmente com o Bolsonaro. Integralmente. Abre aspas. Se eu errar, o PT volta. É isso. Foi o que ele disse logo depois que ele ganhou a eleição de 2018. Voltou pelas mãos de Jair Bolsonaro. Eu entendo as críticas que vocês fazem ao processo eleitoral, mas eu acho que uma autocrítica ao que o Bolsonaro fez e falou também é necessária. Paulo? É necessária. Você entende ou você concorda? Em relação... Você concorda que o processo não foi liso? Não, Paulo. Discordo de você. Acha que o processo foi justo? Foi absolutamente justo. Não, está resolvido aqui agora. Absolutamente justo. O voto para mim é soberano. O voto é soberano. Voto eu já falei que tem na China também. Não, o processo é absolutamente soberano. Absolutamente soberano. Absolutamente soberano. Não, Paulo. É um yes or no question. Você acha que o processo eleitoral brasileiro foi justo? Para mim, foi absolutamente de acordo com as regras democráticas, que é o que a gente deve continuar seguindo. Então você está de acordo com o Alexandre de Moraes, está tudo certo. São duas visões completamente diferentes do mundo. O ponto, sabe qual que é o problema do bolsonarismo? O problema do bolsonarismo é que só acha que existem dois mundos. Não existem só dois mundos. Você pode muito bem ser democrático e achar que o Alexandre de Moraes passou de todos os limites com as regras que foram impostas. Não pode. Claro que pode. Claro que não pode. Claro que pode. É absolutamente possível. Porque democracia pressupõe eleição justa. Porque eu não quero de maneira nenhuma que a gente não tenha eleições aqui, porque no momento em que o voto não valer, o que
que vai valer uma intervenção no artigo 142? Claro que não. Qualquer eleição vale. Claro que não. Qualquer eleição vale. O sistema chinês pode ser injusta, tá tudo certo. Na China existe um mise-en-scène. No Brasil tem eleições sérias. Ponto. Como é que você sabe? Sérias? Com tudo que eu falei que aconteceu? Você acha isso sério? Com organismos internacionais vendo, com todos os partidos políticos acompanhando, com técnicos acompanhando. Nossa emissora censurada e você acha que isso é um processo eleitoral sério? Não tem nada a ver. A China é uma ditadura. A China é uma ditadura. Bota a mão na sua consciência. O Brasil não é uma ditadura. Eu sou um jornalista que não pode falar. Bota a mão na sua consciência. Como é que você pode chamar esse processo de sério? Como é que você pode chamar esse processo de justo? A gente teve que dar... Pô, presta atenção. Olha a decisão que impuseram ao Pigo no Ziz e ao Morning Show. Olha a decisão judicial que nós tivemos que ouvir. Você vai botar a mão na consciência e dizer que esse processo foi justo? Muito bem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que vocês podem dizer é o seguinte: eu concordo que o processo não foi justo, mas, cara, eu prefiro um processo injusto e a gente manter esse arremedo de democracia do que uma ruptura completa. Eu topo esse argumento. Por que não aperfeiçoar o sistema? Seria um discurso mais bonito, Paulo, para você.